Hoje vamos continuar a falar sobre as funções trigonométricas, com foco na nossa função tangente, que é a terceira função a ser estudada. Funções trigonométricas, também chamadas de funções circulares, estão relacionadas com as demais voltas do círculo. As principais funções são função seno, função cosseno e função tangente. No vídeo de hoje vamos falar sobre a função tangente. Vamos passar um pouco sobre os quadrantes do círculo. No círculo trigonométrico, temos que cada número real está associado a um ponto da circunferência. Como já estudamos, conseguimos converter esse grau da nossa circunferência em radianos, né, que é o nosso π em números matemáticos. Adotamos os valores que é comumente usado nos livros didáticos e nos exemplos que nós temos, na internet. A função tangente é uma função periódica e seu período é π, quer dizer, ela não se repete a cada 2π, como a função cosseno e a função seno. Ela se repete em π, ou seja, é expressa f de x é igual a tangente de x. No círculo trigonométrico, o sinal da função tangente é positivo quando x pertence ao primeiro e terceiro quadrante. Já no segundo e no quarto quadrante, o sinal é negativo. Já vimos este círculo trigonométrico conhecendo a função seno e cosseno, no qual o sinal da nossa função tangente nada mais é que a operação entre seno e cosseno de sinais. Então, cada quadrante vai corresponder ao sinal do, vamos supor, do primeiro quadrante da função seno operado com a função cosseno. No segundo quadrante da nossa função tangente vai corresponder à nossa função seno operada com a função cosseno. E assim por diante. Além disso, a função é definida por f de x igual a tangente de x. Né? Ela é expressa dessa forma, na qual atribuímos valores, né, em radianos para nosso f de x, e a nossa imagem vai ser o nosso tangente de x. É sempre presente em todos os quadrantes do círculo trigonométrico. O domínio da função tangente é o domínio da tangente de x. X pertence a R, né, pode ser um número real em radianos, tal que x é diferente de π sobre 2, mais kπ. Ele quer dizer que o nosso número da função, a nossa função é um número que pertence aos números reais, o domínio da nossa função, então a gente pode usar os valores aí, né, de 0 a 2π, ou kπ, como ele diz aqui, pode ser um número de voltas definido. E essa função ela não é definida em π sobre 2. A gente pode ver isso um pouco mais para frente no nosso círculo trigonométrico. Sendo que k pertence a números inteiros, quer dizer o seguinte, que será um número de volta inteiro, né, pertencente a números inteiros. Assim, não definimos a nossa tangente de x se x for igual a π sobre 2 mais kπ. Ele quer dizer mais kπ em qualquer número de voltas. Se temos lá um π sobre 2 e aí damos mais uma volta completa e paramos lá em π sobre 2 também, né, ou um número que seja congruente, ou seja, que corresponda ao mesmo ponto de π sobre 2, acontece que essa função não está definida. Se demos lá, né, a partir do ponto π sobre 2, onde a função não é definida no nosso círculo, e aí dermos, né, 20 voltas, e aí paramos nesse exato ponto, a função não continua sendo não definida neste ponto. É isso que ele quer dizer. Já o conjunto da imagem da função tangente corresponde a R, quer dizer, aos valores reais, né, como já vimos lá em seno e cosseno. Ou seja, o conjunto dos números reais. Em relação à simetria, a nossa função tangente é uma função ímpar, porque o nosso tangente de menos x corresponde à nossa função de menos tangente de menos x. Olha o comportamento da nossa função tangente. A nossa função tangente, apresentada aqui no círculo trigonométrico, ela será um segmento, né, tangencial ao nosso círculo. À medida que o nosso ponto P, né, ou ponto M, descrito aqui, ele vai no sentido anti-horário, né, percorrendo o arco da nossa função, a função tangente se projeta, né, nessa reta tangente ao nosso círculo. Então, ela vai se projetar aqui. Se ele chegar nesse ponto aqui, que equivale ao π sobre 2, a função não está definida. Ela tende ao infinito. Podemos ver no GeoGebra. Pronto. Podemos verificar aqui, ó, a nossa função tangente, à medida que o ponto P vai seguindo o nosso gráfico, ela se projeta, né,
tangente ao nosso círculo. E ela se projeta no mesmo ângulo, né, no sentido da nossa função. Então, temos aí um círculo unitário, ele vai de -1 a +1, o diâmetro do nosso círculo, então, portanto, o raio dele é 1. E temos aqui, ó, os valores da nossa tangente à medida que seguimos o nosso ponto aqui no gráfico. A nossa tangente, ela se projeta no mesmo ângulo, né, e sentido, no mesmo ângulo do nosso ponto P, porém, ela é uma imagem fora do círculo. E aí, quando chegamos a esse ponto 2, ela fica indefinida, porque nós não podemos dividir o valor da nossa tangente por zero. E aqui temos que o nosso seno, que está aqui, ó, presente, que é o nosso segmento vermelho, e o nosso cosseno, que é o nosso segmento azul, está presente na função. A nossa função tangente nada mais é do que o nosso seno dividido pela função cosseno. Então, quando chega aqui, ó, em π/2, a nossa função tangente ela vai para o infinito, pois, dividindo o seno pelo cosseno, o valor do seno aqui, ó, é 1, e o valor do nosso cosseno é 0. Quando dividimos um valor, qualquer número real, que dividimos por um valor próximo de 0, ele tende a crescer, né? Se dividirmos por um valor maior que 0, ele tende a diminuir um pouco. E isso a gente pode ver aqui, ó, no nosso gráfico. Então, a função tangente, ela é crescente no primeiro quadrante. Quando chega no π/2, o eixo de 90 graus, essa função ela não se verifica, pois ela fica indeterminada. E quando chega lá, passando para o segundo quadrante, ela também é uma função crescente, pois ela vai assumindo cada vez mais, né, valores que vai se tornando próximos de zero. No nosso terceiro quadrante aqui, a nossa função é crescente, pois ela assume cada vez mais valores positivos. E no nosso quarto quadrante, ela é uma função também crescente. Ela é uma função diferente, né, da nossa função seno e cosseno. Porém, né, ela se repete a cada 1π. Olha lá. Ela tem a nossa periodicidade. Fizemos um ciclo da função. E aí, quando percorremos de 1π a 2π, ela repete o mesmo comportamento da função. A gente pode fazer isso, né, em k vezes, como o nosso slide está explicando.